indústria, eu achava que eu ia cuidar de usina hidrelétrica, eu achava que eu ia cuidar de malha ferroviária, e acabei, né, pensando, mas sempre voltado à área mais técnica, né, que envolvesse tecnologia. Não tinha, né, a tecnologia que tem hoje. Né, eu vivi um mundo muito mais analógico do que digital. Então, dentro da engenharia tinha opções ainda. Eu ainda ganhei 2 anos para poder definir o que eu iria fazer. Eu não consegui definir já eu sabia que era engenharia, mas não tinha grande certeza no começo. E naquela época podia, não sei se hoje está assim, acho que hoje é mais, já tem que ter uma definição mais de bate-pronto, né, quando vai prestar o vestibular. Então, eu ainda tive um tempinho para escolher melhor, vivenciar algumas engenharias, para poder assistir aula, e aí acabei caindo nessa área que eu achei que tinha mais o meu perfil. Então foi nesse caminho, e dali para frente, né, sempre pensei na indústria, não pensei em banco, não pensei pelo meu perfil, aí se conhecendo um pouquinho. Então eu fui trilhando sempre, já dentro dos próprios estágios, tal, a indústria, automação industrial, melhorias nos processos industriais, eu diria assim, software, né, a integração máquina, né, a interface homem-máquina. E eu fui trilhando esse caminho aí na engenharia, né. Então, aí no decorrer, eu tive que me aprofundar em algumas coisas, confiabilidade, segurança, né, que é a engenharia, um pouquinho de outras disciplinas da área de informática, que é mais ligada a um software de programação. A engenharia, ela permite interagir um pouquinho mais com o ambiente. Então, nesse perfil, eu não me achava ficar só atrás de um computador. Eu queria interagir um pouco mais com o espaço, com a indústria, fazer projetos, e conhecer projetos específicos que envolvesse toda essa tecnologia. Então eu fui muito mais para a linha da indústria desde a época de estágio. E estou até hoje nessa linha. Então foi um pouco o meu perfil aí de construção de vida acadêmica e de carreira. Tá. Profissionalmente, o que você faz hoje? Onde você está trabalhando atualmente? Eu cuido de toda a parte de interações e modernização minha função é gerente de processos. Então, tem interações entre softwares, de hardware, né? Então, tem uma mescla aí de software, hardware, e tudo que está tendo de inovação na indústria 4.0, cada vez mais migrando para sistemas digitais. Hoje, uma máquina, ela se comunica com sistemas. Então, meu papel hoje é cuidar e desenvolver tudo isso, com uma parte de robótica, processos que não necessariamente estejam ligados a robôs, mas é a integração de sistemas e comunicação com hardwares, né? E isso tem que, né, acompanhando a evolução é muito rápida, né? As mudanças de tecnologia. Então estou muito ligado a IHM, toda essa parte de interfaces, a parte de vida útil de equipamento, né? Então tem uma parte muito para o engenheiro da computação, acho que aí diferencia um pouquinho mais o leque, é que quando a gente tem que fazer um investimento em uns sistemas de controle, e se o processo de alta confiabilidade, você tem que ter redundância de equipamentos, você tem que conhecer o hardware, não comprar, por exemplo, do mesmo lote, porque
provavelmente equipamento eletrônico ele tem uma vida útil e eles não podem ter essa vida útil terminando todos juntos, se você tiver um processo de segurança. Então, imagine, eu fui visitar em 2018 a usina de Angra dos Reis. Imagine um sistema que tem lá, precisa ter um belo de um sistema de controle, e você compra todo o seu hardware e eles começam a dar falhas ao mesmo tempo, porque a vida útil está acabando. Por exemplo, uma memória flash que chegou no fim da vida no número de gravações. Então, não é só software. Então, a gente tem que ter uma noção de hardware nesse sentido, de uma petroquímica, uma usina atômica, um avião tem que ter redundância cada vez, né? Quando eu comecei, tinha uma parcela de segurança em sistemas analógicos. Hoje, a comunicação é digital, e se der uma tela azul, bugou, acabou tudo. Então, uma tela azul, a coisa fica preta, né? Fica preta. Então, eu diria assim, o maior exemplo do meu papel é pensar em todos esses aspectos para não ter falhas. Então, é um hospital. Você vai fazer um projeto, todo gerador hoje tem uma parte digital importante, tem lá não é meia-vida, tem um termo correto, mas assim, tá ligado à vida útil, tem as suas curvas lá de Weibull, e aí o que acontece? Fica sem energia, você tem 3 geradores na mesma central digital e ela pifa, para tudo. Então, e a pessoa que está lá no centro cirúrgico? Então, tem um leque não só, né, que pode, mais para o desenvolvimento, que não é meu caso, de desenvolver o hardware e o software. Eu penso muito mais na questão da segurança, na integração, para que não haja falhas. Então, não estou lá na pesquisa, mas eu estou como usuário de diversos hardwares que tem que ter bons softwares para rodar tudo isso, para garantir que tudo funcione. E também tem uma questão muito pesada, né? Quando você está desenvolvendo um software, por exemplo, legal, você desenvolve um software. Só que esse software pode ter algum ponto que pode ele trombar com hardware, ele pode ter uma falha que não foi testada, não foi validada. Então, a importância aí desse papel é amarrar tudo isso. Então, tem que ir a fundo, que realmente, que processador, e às vezes é uma soma de vida útil. Quem mexe, questão de segurança, né, rede, Wi-Fi, hoje 5G, carro autônomo, né, é bonito tudo isso. Mas se alguma coisa falhar, um sensor falhar, você tem que pensar em toda a redundância e a qualidade do que você está usando. Então, o meu dia a dia é cuidar de toda essa interação. Então, que eu falei, né? Não sou o foco não é desenvolvimento ali, mas é usar tudo que tem no mundo. E tem coisas né, cada vez se bolam sensores melhores, que faz análise de falha e para garantir que tudo funcione com segurança. Então, o meu dia a dia tá nesse aspecto que tem a base da engenharia de computação. Só que no meio do caminho eu tive que fazer uma pós-graduação voltada à confiabilidade e qualidade, envelhecimento de não só teste de software para validação, mas também envelhecimento de hardware, né, para checar questões de alguns fatores que a gente usa para garantir que não haja problema. Então, né, você tem que usar a melhor plataforma, saber qual que é os pontos positivos e negativos de cada plataforma de uso, né?
Nessa linha aí é o meu trabalho. Agora me conta uma coisa, dentro da sua área, né? Quais são, você acha que as principais características que eu tenho que ter para as minhas principais habilidades, qualidades, se eu realmente quiser ser um bom profissional na sua área? Eu tenho um Vontade de pouquinho. estudar, eu já percebi que tem que ter, né? Tem que ter. Que a velocidade. Que eu falo, há 20 anos atrás você tinha uma parcela de analógico, né? E hoje praticamente é tudo digital e é lançamento em cima de lançamento, é novidade, então tem que estar muito ligado no que está acontecendo. É legal porque é um desafio e às vezes você não dá para ficar só na tua área. O que estão fazendo em tal lugar? Gancha. Hoje a interação com o celular, com tablet, com então, assim, não dá para parar. Campo tem, é vasto, né? Depende da. Eu fui por uma malha, mas tem várias. Tem a parte do pessoal que muito vai para banco, né? É, toda a estrutura de supermercado, né? Você pega uma rede grande de supermercado que tinha sede nos Estados Unidos, tudo aquilo que você faz na boca do caixa pagou a conta, está se comunicando com uma central que está lá nos Estados Unidos, tem um belo link que se comunica, porque isso vai determinar como um setor de compras de uma rede dessa vai comprar para distribuir não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Então, hoje com a internet, com todos esses sistemas de comunicação, você pode trabalhar em qualquer lugar do planeta. Então, tem que estar sempre, acho que, muito aberto a tudo que está acontecendo, ler revistas. Agora, né, eu mesmo, pô, como que funciona, né, realmente o computador quântico, que, né, até onde vai isso, não é para o usuário final, né, mas eles vão se comunicar, o que que isso vai acontecer com criptografia, né, a segurança de dados, tudo que a gente tem hoje. Então você acaba tendo, ó, deixa eu ver o que estão acontecendo lá na China, nos Estados Unidos, como que funciona isso daí, como se programa, quem são os papas nisso, para não vai ser o dia a dia, mas para estar a par, né, porque acho que a parte que mais se preocupa hoje no mundo é a questão de segurança de dados, né? Tráfego de dados, você entra hoje numa internet, num site, está lá a política de cookie, então, e cada vez estão, né? Onde é armazenado isso, como que se garante todo esse processo, a confiabilidade dos dados, você está em nuvem, né? A gente aqui faz backup de o que roda na empresa em nuvem, mas tem dados dos outros, então não dá para parar. E assim, ninguém falava nisso há 2 anos atrás, agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Pô, onde você está guardando? Está um boom no mercado aqui, onde está guardando, quem é, que plataforma, e por trás tem que ter alguém lá olhando hardware, tem que estar olhando software, integrações de dados, plataformas diferentes, né, um sistema telefônico. Imagine quantos sistemas tem uma companhia de telefone se falando com o resto do planeta, que usam linguagens diferentes, usam modelos de integrações, de datas de épocas diferentes. Então, eu fui da época que tinha que gravar certas coisas em EPROM do lado, aí você colocava no outro lugar para transmitir dados. Hoje você põe um cabo de rede e configura, você está interagindo com o sistema. Então, mudou muito. Acho que, né, uma área que não para de demandar gente é justamente banco, segurança de dados, todos esses, né, essas redes varejistas hoje que com entrega super rápida, que está interagindo robô, máquina, software, e principalmente o ser humano que está na ponta, né, que tem que fazer aquilo que está planejado. Então, acaba tornando um perfil bem eclético aí para
olhar tudo que está acontecendo ao nosso redor, cada vez mais rápido. Então, eu tenho que ter uma visão bem ampla, eu não posso ser aquela Sim. pessoa que gosta de me concentrar só num aspecto, né? Eu tenho que ter uma visão geral para poder identificar todos os prós e os contras dos sistemas que estão envolvidos, né? Né, hoje, eu falo simples, eu tenho um filho que está na fase semelhante de vocês, escolhendo profissão, e aí está dirigindo o carro, start, stop, para. Aí ele começa, quantos if, né, se isso acontecer, você desliga o carro, acende a luz quando entra no túnel, então o farol liga sozinho. Quanto tem de programação, de hardware, num carro que não é autônomo, não é um Tesla, então, né, num carro bem mais simples do que um carro elétrico, aí, tipo um padrão Tesla, mas o quanto tem se fizer isso, exceção para isso, e você vai. É um belo programinha, né? Que tem dentro. Quantas condições não estão Condições, colocadas? exatamente. E não pode falhar também, né? Você está lá 180 não, 100 km por hora na estrada lá, o C deu bug lá e parou. Não, tá ligado à segurança também. Então, Não, eu falo isso. bastante segurança porque eu tô sempre, tudo que eu faço está interagindo, tem sempre quando você vai fazer um movimento, uma programação, e está ligado, por exemplo, um robô, tem sistemas, se você fizer alguma coisa errada e machucar alguém na ponta, vale para um carro, vale para um... Então, por isso que a profundidade, redundância e análise de software, a validação do software vai ficando cada vez mais complexa, né? Você vai aumentando e vai demandando correr atrás, né? Se atualizar naquilo que interessa. Às vezes eu vejo até algumas, que nem para mim, pós-graduação, tem isso, mas às vezes é só por causa de uma disciplina, por causa de duas disciplinas que interessa fazer uma atualização. Vou ter acesso a quem me interessa para passar o conhecimento que eu preciso. Mas tem um trabalho realmente muito sozinho, né, de correr atrás e ter a capacidade de ser disciplinado para se virar de uma grande parte sozinho. O que é isso aqui? É novo? Tá, como começa? Tem algum lugar que alguém já fez? Tem YouTube? Às vezes não tem YouTube para ler nada, para ver nada. Alguém já no mundo fez alguma coisa semelhante? Não, você não acha. Então... Aí você é obrigado a desenvolver, né? Exatamente. Não, com certeza. Agora me conta uma coisa. Que faculdade você fez? Eu fiz. Qual faculdade, né? Qual faculdade? A minha base foi a FEI, em São Bernardo. Era um pouco diferente o modelo que tem hoje, né? Você escolhe, os cursos já estão com o nome na hora de fazer inscrição no vestibular, já tem o nome lá e muda toda a grade em função do que você escolhe. Na minha época tinha um período aí de ciclo básico, né? Hoje não tem isso, mas acho que na maioria não tem, nas públicas também não, né? O UFABC tem uma linha semelhante a essa, né? O primeiro ano é bacharelado em tecnologia e depois o pessoal parte para as mas eu não escapei depois de ter que, né, procurar engenharia da contabilidade, tive que fazer automação, porque não estava na minha grade, e robô. E aí, como que faz para robô? Você pode programar tipo com joystick. Legal, mas na hora que você vai programar ele com sistemas digitais, aí a coisa muda um pouco, porque aí já é outro padrão de comunicação. Como usuário lá, você brinca com ele, você faz a coisa acontecer. Quando parte para sistemas digitais, programas externos, aí já é um pouco diferente. Tem todos os canais, tem que mexer em todas as configurações, né? Um pouquinho... e tem sempre pensar na segurança disso. Então, eu tive que ir fazendo, mesmo estando na área,
se é sistema discreto, não é, tem que... Aí por isso que aparece a oportunidade aí de conhecer uma usina de Angra, Itaipu, ver o que eles estão fazendo lá, e coisa boa a gente é sempre bom uma visita, tal, para copiar. Na indústria é mais limitado, mas onde você tem grandes exigências de segurança, confiabilidade, acabam sendo exemplos, né? Que também poderia ser um local de trabalho também, né? Tá. E na faculdade, como foram as oportunidades surgidas na faculdade? Você acha que a faculdade ajudou bastante? Deu um bom direcionamento? Sim, para a época, posso falar pela época. A gente tem que colocar, a gente tem que se colocar no lugar. Tem que colocar. Na época, a gente tinha um peso de sistemas não digitais ainda muito grande, principalmente em sensores. Era um sistema misto, estava começando a parte mais digital. Estou falando porque eu fui para a área mais industrial de campo, né? Hoje já é bem diferente, né? Então, mas assim, eu acho que não mudou uma grande demanda para. Eu acho que o que mudou da minha época é que não tinha, né? Os Magazine Luiza, não tinha os Mercado Livres. Hoje é toda essa parte de logística muito forte, muito tecnológica, com os robôs aí, carregando pallet, né? Empilhadeira autônoma, né? Leva o lugar para lá, não tem mais ser humano ali, não tem operador, né? Então mudou muito daquela época para essa, então acho que a logística se sofisticou, a Amazon, né? Olha aquilo que a Amazon fez, é impressionante. Então, está todo mundo indo, a tecnologia está aí, então é um campo que não tinha naquela época, então hoje eu acho que abriu muito mais leques. Logística, toda a parte que não tinha, a parte de banco, eu acho que já era forte, já era demandante na época para engenheiro, não só nessa área, mas em todas. Mas eu acho que hoje o leque não está só a logística está ocupando cada vez mais, demandando cada vez mais profissionais nessa área, porque também não se faz logística se não tiver um site, uma estrutura de venda, estrutura de compra, e eu gosto de falar bastante que cada vez acho que a palavra que eu mais falo aqui na empresa é integração, 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 e para integrar você precisa conhecer outras áreas, como que funcionam, né? Então, eu acho que o leque hoje está ficou maior do que eu tinha de opção de estágio na época. Então, era muito comum banco, tal, ninguém falava em logística. Hoje, talvez, se fosse nessa época, eu estaria, pelo meu perfil, não ficar desenvolvendo, mas assim, eclético, provavelmente eu estaria em logística. Mas você diria que hoje a sua carreira é extremamente promissora? Eu acho que sim. Acho que não tem como voltar mais no tempo. A gente vive sistemas digitais o tempo todo, banco, né? Naquela época, imaginar que vai pagar conta, transferir dinheiro, fazer aplicação em bolsa com um celular, ou trabalhar, né? Agora, né? Trabalhar, tá na China, tá na Europa, onde você tiver aula, né? A própria pandemia, né? Os alunos podiam estar em qualquer lugar com uma internet boa, não tem limite, né? Quer fazer uma pós em tal lugar, se inscreve, online. Então, o mundo se encurtou e não tem volta. Eu acho ótimo isso. Com É certeza. desafiador. Não vejo a hora de o carro elétrico também né, chega logo aí. Acho que vai ser um boom, né? Quantas empresas no Brasil estão desenvolvendo, mais no sul, né? Tipo WEG, Marco Polo, os chineses aqui em Campinas, quanto está se desenvolvendo
e o que vai gerar de demanda de trabalho, o que vai, né, a questão de carro elétrico, gerenciamento de energia em casa. Eu já imaginava que no período atual a gente já estaria mais evoluído em relação a refrigerador, máquina de lavar. Em casa, eu já imaginava que a gente estaria em 2020, a casa mais inteligente, eu imaginava que estaria mais acessível e mais presente, mas acho que ela não escapa, né, A gente chega dos lá, né? próximos dias. Chega lá. Eu acho que vai chegar num prazo extremamente curto ainda. Prédios, casas antigas, mas prédios hoje aqui que estão sendo construídos em Santo André, gerenciamento de energia. Não é só placa solar, tem resina na área de construção civil, e tudo isso você não pode saturar, né, colocar carga a mais do que precisa. Então você tem por trás também hardware, software para gerenciar tudo isso, e precisa de gente para desenvolver isso, e tem muita coisa sendo feita no Brasil também. Então, né, prédios inteligentes, tem um elevador regenerativo lá, tá? Como que funciona isso? A inteligência não tem como dar inteligência às coisas se não tiver sistema digital por trás. Sistema analógico, ele tem os limites, digo que ele é burro, mas assim, né, ele tem os limites que a área digital não tem, e outra, ainda você pode pegar todo o histórico, gravar, fazer análise de dados, que é uma outra área também que depende do perfil do engenheiro da computação, quem está trabalhando também pode ir para uma área dessa, extrair dados, que podem ser dados de consumidor, podem ser dados de máquina, que é o meu caso, e poder fazer todo um trabalho opa, o que eu posso melhorar em cima da análise de dados, e usar ferramentas estatísticas vou por essa linha, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo, o que tem para resolver tal coisa. Então, assim, acho que é muito eclético, vai muito depois, né, a pessoa vai se descobrindo no curso em que perfil vai estar mais atrás numa área de projetos, numa área de integração, vai muito do perfil que a pessoa vai se descobrindo, mas eu acho que é vasto demais, Está cada vez mais vasto e demandante, né? Surgiu uma perguntinha aqui que o Davi fez. Em Ladder, você também consegue programar um robô ou é só o PLC? Não, tem a linguagem Ladder, mas está voltada, né, a PLC, sim, é programador lógico programável, essa parte para quem está assistindo já existe há um bom tempo, então você pode configurar, casar a parte mecânica com a parte pneumática, a parte elétrica da máquina, dados digitais, mas assim, hoje tem softwares que que facilitam toda essa parte de programação, né, também. Então, mas assim, isso é muito específico aí da área, mas não que uma pessoa necessariamente possa aprender a fazer se tiver numa área mais industrial aí, que talvez é a minha, né? Tá. Deixa eu só colocar, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui batendo um papinho, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir escrevendo aí, que conforme vai passando o tempo, dou uma olhadinha de tempos em tempos aí e coloco a pergunta no ar, ou, não sei se você de repente prefere que alguém levante a mãozinha até para falar, né? Aí é uma questão de gosto também, tá? Mas colocar aqui no chat de tempos em tempos eu dou uma olhadinha, né? Agora fica à vontade, assim, eu vou falando aqui, eu falo que é bem eclético a área, né? Estou dando assim uma abrangência muito do que eu lido, que é um pedaço
da engenharia da computação, mas a base, assim, eu acho que das disciplinas de um curso de engenharia da computação é as que dão mais essa abertura o profissional atuar naquilo que ele se identifica, ou tem oportunidade, às vezes também não tem oportunidade na época, naquele momento que ele está entrando no mercado de trabalho, estágio, e aí acaba, mas o ônibus passou, não deu para pegar, mas assim, deixar bem abrangente para ver o quanto é vasto a área, né? Uhum. Ó, aproveitando aqui o embalo, Vinícius pergunta qual é a diferença para a carreira profissional e estágio da escolha entre ciência e engenharia da computação. Olha, do pouco que eu falei, eu já até eu diria assim, acho que tá um pouco do que eu estou falando do meu perfil. Acho que assim, as ciências da computação tem outros cursos muito semelhantes, está muito focada nos softwares de programação, e acaba não tendo, né, na estrutura da grade, uma questão aí que acho que é mais da interação com outras áreas. Então, está muito focado no software, muito mais especialista numa parte de desenvolvimento, e o engenheiro acaba tendo um leque maior de opções de trabalho, pode se aprofundar e pode ser um perfil de alguém que se formou em ciência da computação. Mas eu vejo que o leque de disciplinas, interações, ela dá uma abertura maior para o profissional conhecer outras áreas e poder, de repente, atuar sem demérito a especialização de um software de programação, trabalhar com RP, trabalhar com APS, com MES, desenvolver alguma coisa. Mas eu entendo que é um perfil mais eclético para interagir com outras disciplinas, outras áreas da própria engenharia. É a minha visão que eu tenho eu não me identifiquei de ficar preso numa área só. Eu achei que o perfil tem que ser mais vasto e acho que o que vai demandar para frente vai ter que ter um profissional especialista no desenvolvimento, mas o perfil eclético também é importante. E aí a engenharia, acho que casa mais com isso. Tá. Opa! Aí o Rodrigo me pergunta, no mercado de trabalho faz muita diferença o nome do curso em si, ciência ou engenharia, ou é mais sobre o profissional? Complicado, né? A área de informática, eu acho que assim, tem muita coisa que você procura, olha, especialista em tal coisa que manje de Delphi, de papapai, e vem todos os crimes. Caramba, o cara, tá, se você achar alguém que tem aquilo, que fez a carreira e foi escolhendo aquilo que o empregador aí tá afim, a vaga é sua. Mas geralmente se quer, né, o protocolo que já tenha feito isso, que tenha várias não é qualificações, sim, é qualificações, mas tem não é o diploma, tem outro nome, fugiu agora. Mas já tem lá o certificado, as certificações. Bom, então você fez a prova naquela empresa lá o cara manja, então já vem um monte de escolhas. Mas eu acho que tem de tudo. Acho que cada vez mais, não sei se vale tanto só o diploma, é muito do que você está fazendo, da maneira que a gente se vende. Olha, eu gosto disso, quero trabalhar com isso, tenho isso de base de formação. É o que eu estou precisando. Pronto,
acho que está pesando muito isso, porque às vezes está no perfil a pessoa lá, o primeiro contato com linguagem foi Basic. Lá quando eu era jovem, comprei lá na época lá um Apple, mas não é Apple de hoje, né? TK2000, os negócios, fazia uns negocinhos assim. Depois foi Turbo Pascal na época e foi andando em algumas linguagens, né, na base de formação. Então, às vezes, alguém está precisando ter um programa antigo lá e está escrito ainda numa linguagem, está compilado lá, não sei com que, lá de lá atrás, de mais de uma década lá. Estou precisando, não vou mexer, não vou gastar, é assim que funciona. Aí você tem que fazer, o profissional que então presta consultoria, ajuda. Então, tem, né, que a gente chama de sistemas legados, né, coisas que ficaram obsoletas ou e precisam, fazer um retrofitting tecnológico, vale a pena, não vale? E às vezes está lá numa linguagem que você não tem mais nem de onde tirar. Caramba, onde que eu compro isso? De onde eu baixo? Não tem, então começa do zero. Então, e vale também para programas atuais, né? Mudou de uma linguagem X de programação, todo mundo, às vezes não é nem por gosto. A gente está tudo Microsoft e vamos seguir tudo Microsoft. E às vezes é por uma exigência, vantajoso financeiramente, e aí muda todo mundo que está numa linha e vai começando a desenvolver outra linguagem. Então, tem coisas de mercado também, de investimentos, né? Então, assim, acho que tem de tudo. Geralmente, todo mundo que está contratando quer contratar aquilo. Tal pessoa é especialista. Eu tinha um colega que era especialista. Pô, tá no fim. O que vai fazer com esses baita computadores? Né? Não tem mais sentido, tal. E aí, passou um tempo, fui para a área errada. De repente, voltou com tudo. Centralização de dados, aí precisa de sistemas mais robustos. Então, às vezes, também o próprio mercado tem uma época que acha que vai ter uma solução e, de repente, alguém tem uma outra ideia no mundo lá e volta, e aquele que não estava meio depreciado na escolha, na linha que fez, ele volta lá por cima. Agora está faltando, acabou, né? Ninguém desenvolveu nesse período, ninguém foi para essa área, e, de repente, o cara fica valendo muito mais para o mercado e mais importante. Então, é muito dinâmico tudo isso, né? Ou seja, não tem uma especialização que fica fora de moda. De Não, repente, ela não. pode voltar e ser a coqueluche do momento. Eu falo assim, Se a queridinha, né? E olha, tem coisas assim que própria tecnologia. Há 10 anos atrás, você centralizava a informação, era mais barata, com servidor, tinha client e tal. Tinha que comprar, né? Não é comprar licença, você compra o hardware com a licença. Se pifar o hardware, você perde a licença. Hoje já não é mais assim, então já mudou completamente. Se você não for acompanhando, o que você fez há 10 anos e achar que o modelo foi legal, hoje você pode estar onerando um investimento, um projeto, e aí na hora de se assinar, fala, você é louco, vai gastar isso? Alguém já fez isso com uma linguagem base Linux, sei lá, mais acessível aí, e vai embora. Então, tem que ver para onde a coisa está andando. Então, a gente só tem que estar atualizado e fazer sempre bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. E acho que para estar atualizado a gente já vai acabando, eu diria assim, não fica sem emprego, isso porque tem uma demanda muito maior que a oferta, né? E não é mais só no desenvolvimento, na aplicação cada vez maior. Então, no meu caso, a aplicação ela tá demandando gente, né? Quem não quer, eu falo aqui por Santo André, um apartamento todo, um prédio inteligente, um apartamento inteligente, se faltar energia, a tua geladeira não fica desligada. Como tudo isso funciona? Né? Por trás tem programação, tem hardware, tem sistemas elétricos, tem potência, tem tudo isso no gerenciamento. E cada vez mais o ser humano, acho que
A nossa natureza é cada vez mais, mas como que funciona isso? Né? Você pega um PC gamer lá, não é legal ver que velocidade está girando o cooler, temperatura do processador, se a pasta que reveste o processador ela já está no fim da vida, por isso que aí já tem coisas que o próprio computador, olha, você está encurtando o teu hardware aí, a vida útil. Então, cada vez mais a gente acaba, diria que não é só o profissional da área, né? O próprio usuário ele está começando a querer ter mais informações, né? A gente não olha quanto tem de memória no celular, quanto que cabe ainda, o que dá para baixar, se é joguinho, por que joguinho não roda bem no PC, você precisa de mais placa de vídeo, o quão ficou importante, né? E tem outra, né? Toda uma mudança hoje que também vai exigir toda essa parte, que não é só criptomoeda, mas a gente fala das criptomoedas aí, mas também isso tem uma mudança na linguagem, né? Uma linguagem de uma maneira estruturada que se garanta que a informação realmente chegou, né? Aquelas perguntas lá que faz parte dos conjuntos C, a informação chegou, foi validada, então vai para frente, continua, mais ou menos o processo de aprendizagem, já tá seguro até aqui, vai dar mais um passinho. Só que isso está se transformando em hardwares também mais sofisticados, mas isso melhora a segurança, então abre leque para banco, né? Se as nossas urnas eletrônicas tivesse já uma linguagem dessa, não ia dar tanto barulho que deu, né? Diferente um pendrive, um chicote lá, que segurança tem? Então, tem todo esse trabalho aí, então uma mudança né, de uma linguagem em cadeia, por exemplo, que a gente está falando, muda. Você vê quantas coisas eu estou falando que tem coisas que estão acontecendo, estão indo para frente, e alguém vai pegar isso aí no colo e ter que colocar para frente para andar. Porque o mundo está andando nessa linha. Né? Então, e tem outro lado do planeta lá, que é a China lá, que tá fazendo coisas. Uma mudança numa velocidade bem Uma diferente. velocidade muito maior, né? Se falava que todo carro autônomo, carro elétrico era coisa para o futuro. Pô, o chinês está falando em carro elétrico, não digo carro autônomo, mas mudar uma frota de 27 milhões de automóvel a gasolina, que eles não têm gasolina na China, para carro elétrico, fazer 33 usinas atômicas ao mesmo tempo, e 100% digitais, né? O americano fazia ainda analógico, sempre gostou um pouco da parte analógica, eles estão fazendo tudo digitais, e quanto isso demanda de gente lá, e não é diferente daqui, o suprimento de energia aqui, isso arrasta, agricultura, né? Ó, um exemplo, né? Agricultura. Como que é pegar um caminhão, encostar numa colheitadeira por GPS, quando está cheio, tem balança no caminhão, o caminhão volta sozinho, vai até uma plataforma que é ali que sobe o motorista que leva o caminhão para outro lugar. Tudo isso já é realidade hoje dentro no próprio Brasil. Isso é quanto de demanda, né? Imagine um caminhão de 400 cavalos lá, desgovernado porque bugou. Bugou o sistema. Quem assinou esse projeto? Quem fez isso? Então, olha, a agricultura está aqui no Brasil. Gente, sem o Brasil, o mundo passa fome. Então, quanto isso demanda de tecnologia, de sistemas, estamos falando de sistemas de GPS, estamos falando de caminhão autônomo, né? Caminhão não é elétrico, caminhão diesel ainda, mas autônomo. Troca as marchas sozinho, ele vai para o lugar, encosta do lado da colheitadeira, segue a velocidade, né? O referencial da colheitadeira. Espera você carregá-lo. E isso tem alguém lá, avião, né, também, que não, hoje por causa não é agrotóxico, eu aprendi que não é defensivo agrícola, né? Também vai colocar pessoa, piloto respirando aquele processo. Bom, liga o avião, vai lá, vai e volta no mesmo zigue-zague lá, não tem ser humano lá para contaminar. Isso demanda sistemas de confiabilidade, né?
Então, olha quantas interações já são realidade hoje, né? Se procurar aí, já tem isso, né? No Brasil, né? Então, você pega rodovias, né? Quanto de sistemas aí que São Paulo estava querendo, você pega a tua placa num ponto, faz a média da velocidade, lá lembra lá as aulas de física lá, né? Aí depois, poxa, depois puxa a média lá, caramba, sua média foi acima da média da estrada, tô aqui, chega a multa pelo celular, né? Chega na hora, ó, você acabou de ser multado. Vai chegar nisso, não tem dúvida. E agora, quanto demanda de gente atrás disso, né? Então, eu estou dando aqui exemplos que eu fico observando, né? Porque eu gosto dessa evolução e caramba, já está nisso. Que legal, pô, isso daí já está dando resultado, melhorou produtividade, né? Está gerando divisas para o país, é mais competitivo. Que não tem, então a gente tem um papel fundamental nisso, de colocar todas essas tecnologias em prática para deixar o país competitivo, né? Não é só o nosso trabalho, mas tem que pensar maior. Então, isso já é realidade para nós. Nós estamos quase chegando aí no finalzinho. Eu tenho 3 perguntinhas aqui ainda pendentes. Podemos tentar respondê-las? Sim. Uma eu acho que está quase respondida pela última conversa, que as mudanças do mercado são muito bruscas ou elas poderiam ser classificadas como sutis, considerando que o profissional se mantém atualizado? Eu acho que assim, não diria assim, tendo a base, você pode ter uma mudança de software de programação, você pode ter, mas eu acho que assim, muda o conceito, fica. O raciocínio, como que você faz um raciocínio, permanece. Pode mudar, você vai escrever em português ou em inglês, mas como você vai se comunicar, o idioma pode mudar, mas a maneira que você vai se comunicar, raciocinar, fazer um algoritmo, essa eu acho que muda pouco. Eu acho que está muito mais no que o mundo está pondo de dispositivos, sensores, para poder fazer a ligação, isso que exige um acompanhamento. Mas acho que do conceito de formação, se a formação seguiu a regra, o modelinho, o algoritmo que você tem na cabeça o looping que você vai fazer, acho que é o mesmo e só muda a roupagem aí mas você sabe as premissas, onde olhar, por que olhar, eu acho que mas é intenso mas não é impossível. Perfeito. Outra pergunta aqui veio do Davi. Na carreira você mexe com supercomputadores? Não. Só normais? Só normais, servidores, mas supercomputadores não. Nunca mexi. Muito mais na integração de computadores, de servidores, sim. Mas que se chama supercomputadores, eu estou imaginando fora da realidade industrial para uma indústria pequena, média, nos projetos que existem nessa área. Seriam mais complexas, aí, não digo na interações de hardware, processamento de dados, não. Tá. E o Felipe agora pergunta, na engenharia da computação, o hardware é um tópico onde o engenheiro poderia se especializar ou sempre terá software com hardware? Eu acho que não dá para descasar Está sempre juntinho ali. Estão sempre juntinhos e cada vez mais o software estressa mais o hardware. Então, o objetivo é tirar mais do hardware e a natureza é assim, que não dá para puxar mais um pouquinho e eu acho que não tem descasamento.
você pode desenvolver, pensar em desenvolver, mas você tem que estar sempre amarrado um no outro, não tem... o princípio é o mesmo, acho que não tem como se desvencilhar, não. É Sol e Lua, né? Pode, às vezes, até não estar junto, mas sempre sai um entre o outro. E uma última que agora é até um pedido. Para esse pessoal que gostaria de seguir sua área, o que você acha importante, o que você deixaria de mensagem para eles? Olha, que eu posso dizer? Acho que o campo é vasto, tem excelentes oportunidades. Eu acho que de formação não dá para acompanhar tudo que está acontecendo, sempre dedicar tempo, né? Acho que a questão aí é muito a observação do que existe hoje e tentar entender como que se chega em tal coisa. Então, isso vale antes de começar uma engenharia, né? O espírito, acho que curioso aí é importante, que vai ser para a vida toda. É uma área que exige muita atenção realmente do que está acontecendo. Às vezes tem alguns momentos a academia fica até para trás em relação ao que está realmente acontecendo no mercado. As empresas acabam puxando, né, mais do que chega na parte de formação. Então, acho que o importante é ter a mente aberta porque é uma área que vai ocupar todos os pedaços, desde dentro de casa, rua, trabalho, em qualquer lugar. Não tem, é um caminho sem volta. Espero que eu tenha conseguido. Acredito que sim. Bom, de qualquer forma, gostaria de agradecer essa nossa conversa. Com certeza, né, em outras ocasiões, a gente gostaria de ter a liberdade de chamar de novo para a gente bater um papinho. Agradecer o pessoal que esteve aqui participando conosco e que a gravação está praticamente sendo encerrada, né? E futuramente ela será postada lá no nosso portal. E o encontro ainda continua, temos outras palestras, visitas às faculdades, então temos aí uma semana aí com bastante agitação. Então, pessoal, peço que dê uma investigada aí nas nossas próximas atividades. E agradeço demais sua participação, foi um prazer tê-lo reencontrado aqui, depois de tanto tempo, né? E são mais de 20 anos aí de área profissional, então você tem informações importantíssimas aí que você passou para o nosso pessoal. Agradeço imensamente. Obrigado, sucesso a todos, e fico à disposição do que precisar aí, poder contribuir aí com essa nova geração. Legal, obrigadão. Até mais, pessoal. Pronto. Bom, eu acho que agora tchau. Prazer. Obrigadão. Tchau. Prazer ter encontrado aqui novamente.